Você pode até ter achado que chegou até aqui por mérito próprio, mas se a graça de Deus não tivesse te sustentado, você não teria dado nem os primeiros passos. Parece exagero? Então pare e pense. Quantas vezes você foi poupado de algo que poderia te destruir? A verdade que quase ninguém fala é que não é a força de vontade, nem o plano perfeito que nos mantém de pé. É a misericórdia de Deus, silenciosa, constante e poderosa, agindo quando ninguém vê. A maioria vive como se fosse autossuficiente, até que a vida mostra que tudo pode mudar de uma hora para outra. A graça não é luxo de quem vai à igreja aos domingos, é oxigênio de quem quer sobreviver ao caos da semana. É um favor imerecido que não depende de quão bom você foi ontem, mas de quão presente Deus escolhe ser hoje. E Ele escolhe ser presente, mesmo quando você ignora. Só que tem um detalhe: essa graça não grita. Ela sussurra, espera ser reconhecida, agradecida, multiplicada. E quem aprende a andar com ela, descobre uma nova força na fraqueza. Um renovo espiritual que não se explica, só se vive. Se você sente que está faltando algo, que suas forças estão no limite, talvez o que esteja faltando não é uma solução, mas uma revelação. Você não foi feito para viver longe da graça de Deus. E neste vídeo você vai entender o porquê. Vai descobrir o poder dessa presença invisível e como ela tem sido a resposta que você nem sabia que estava buscando. 1. Agradeça a Deus por sua bondade, amor e misericórdia, reconhecendo que não estaríamos onde estamos sem Ele. Tem gente que acha que acordar é só mais um detalhe do dia, mas quem já passou por noites de angústia sabe, abrir os olhos pela manhã é um milagre diário. A graça de Deus não é só uma teoria bonita, é sustento divino em ação. Quando você agradece pela bondade de Deus, está reconhecendo que nada do que tem é por acaso. Não foi sua força, não foi sua sorte. Foi o favor imerecido que te sustentou, mesmo quando você pensou em desistir. Essa bondade de Deus, ela aparece nos pequenos detalhes, no abraço inesperado, no livramento que você nem viu, na força espiritual que surge do nada quando tudo parece perdido. A presença de Deus não grita, mas sussurra no meio do caos. Quem vive de oração poderosa sabe disso. Não se trata de controlar Deus, mas de se render ao seu cuidado. Cada vitória sua carrega a assinatura dele, mesmo que você nem perceba. O problema é que a correria do dia a dia tenta nos convencer de que tudo depende só de nós. Mas para quem entende a graça invisível, cada passo é um lembrete. Deus me sustenta. É como andar sobre as águas. Não é natural. É sobrenatural. A misericórdia de Deus nos mantém de pé quando a lógica diria que já era. Isso nos prepara para algo maior, pois o coração que agradece abre caminho para o renovo espiritual que vem a seguir. 2. Reflita sobre onde você estaria sem o amor e o perdão de Deus, reconhecendo a importância da sua graça em sua vida. Já parou para pensar onde você estaria hoje se não fosse o amor de Deus? Pode parecer exagero, mas não é. Tem feridas que só foram curadas porque a misericórdia de Deus se estendeu além dos nossos erros. A graça de Deus é esse poder silencioso que limpa, restaura e recomeça, mesmo quando a gente se sente sujo, fraco e sem direção. Se fosse por merecimento, estaríamos todos perdidos, mas é pelo favor imerecido que a vida segue, com uma nova chance a cada amanhecer. Quem já errou feio e foi perdoado, sabe que o perdão de Deus não é só um alívio na alma, é uma força na fraqueza. É como se Ele dissesse:
Eu sei quem você foi, mas isso não define quem você vai ser. E é esse amor de Deus que vai abrindo espaço para a restauração divina. Sem essa graça invisível, a culpa nos esmagaria. Mas com ela, a gente levanta com mais fé em Deus do que tinha antes da queda. Então, reconhecer a importância da graça não é só um gesto de humildade espiritual. É uma declaração de sobrevivência pela fé. Porque sem essa presença de Deus, quantas decisões erradas teriam nos destruído? Quantas vezes o caminho certo apareceu só porque uma oração poderosa subiu, mesmo com a voz embargada? A dependência de Deus é o que transforma tragédias anunciadas em testemunhos de superação. E esse entendimento nos prepara para confiar ainda mais quando enfrentarmos os problemas de frente. 3. Enfrente seus problemas confiando em Deus, lembrando que há esperança e vitória para aqueles que nele confiam. Tem dia que parece noite e tem problemas que gritam mais alto que nossa fé. Mas é justamente aí que a graça de Deus se revela como escudo e abrigo. Enfrentar a dor confiando em Deus não é negar a realidade, é declarar que existe uma realidade maior, a do poder de Deus agindo em nosso favor. Quando a gente dobra o joelho e diz, Senhor, eu não consigo sozinho, a força espiritual aparece, não como mágica, mas como um milagre diário. A vida não dá garantias, mas a fé em Deus nos dá firmeza. Mesmo que tudo ao redor esteja caindo, a alma encontra chão firme quando confia em Deus. E quem caminha nessa dependência de Deus começa a perceber que até as perdas ensinam, até os silêncios têm propósito. É nesse lugar secreto com Deus, onde lágrimas se misturam com oração poderosa, que nasce a coragem para seguir em frente. A presença de Deus vira companhia, conselho e consolo. E mais, quem crê não caminha só. Caminha com a promessa de que tudo coopera para o bem. Não é só consolo bonito, é direção prática. Continuar mesmo sem entender tudo. Quem confia recebe, no tempo certo, o renovo espiritual. A vitória não vem de atalhos, vem da fidelidade. E a cada passo, a graça invisível vai abrindo portas, sustentando e provando que o sobrevivente pela fé não é só alguém que escapou, é alguém que venceu. E esse coração vitorioso começa a perceber que a gratidão precisa ser prioridade. 4. Priorize a gratidão a Deus, evitando a fraqueza e o coração não arrependido, e buscando servi-lo e glorificá-lo em sua vida. A gratidão não é só uma reação educada, é uma postura de vida. Priorizar a gratidão a Deus é como afinar o coração para ouvir sua voz em meio ao barulho do mundo. Quem vive na correria sem parar para agradecer vai se tornando insensível, frio, espiritual, mente apático. A tibieza é isso, um coração morno que até reconhece Deus, mas não se compromete com Ele. E quando o arrependimento desaparece, a graça de Deus deixa de ser valorizada como o sustento divino que realmente é. O segredo está em cultivar um espírito constante de adoração, mesmo nas tarefas mais simples. Servir a Deus não é só cantar no domingo, é glorificá-lo com as escolhas de segunda a sábado. Quem entende o amor de Deus não vive apenas para pedir milagres, vive para ser parte deles. Um gesto de perdão, um conselho sincero, um tempo separado para orar por alguém, tudo isso é reflexo de quem reconhece o poder de Deus agindo em sua vida. E quando a gratidão vira hábito, ela começa a mudar tudo, o olhar, as palavras, até o humor. Você passa a ver o favor imerecido até no trânsito que te livrou de um acidente, no não
que evitou uma armadilha. Isso te prepara para buscar com ainda mais sede as Escrituras, como os Salmos, verdadeiros cânticos de quem aprendeu a confiar plenamente em Deus. 5. Use salmos para expressar gratidão e louvor a Deus, reconhecendo seu controle sobre todas as situações e confiando nele para suprir todas as necessidades. Os salmos são como cartas de alma aberta. Cada verso revela que Deus não só escuta, mas responde. Quando você lê, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", não é poesia bonita, é uma declaração de dependência de Deus em tempo integral. Expressar gratidão por meio dos salmos é se alinhar com uma fé que sabe que o milagre diário pode vir escondido na rotina. É afirmar, mesmo quando não vejo, Deus me sustenta. Tem salmo para dor, para alegria, para dúvida e para festa. Davi não escondeu sua humanidade. Chorou, gritou, duvidou, mas sempre voltou a confiar no sustento divino. A força espiritual dele vinha da certeza de que Deus está no controle. Quem mergulha nessas palavras começa a transformar a oração poderosa num hábito diário. E, de repente, aquela angústia da madrugada vira cântico de manhã. Porque quem louva, mesmo sem entender, é sustentado pela graça invisível. A confiança em Deus não nasce do conforto, nasce da experiência. E quanto mais você mergulha nos salmos, mais entende que não há dor que ele não veja, nem necessidade que ele não possa suprir. O Salmo 34 diz: "Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores." Isso é promessa viva. E quem vive de promessa aprende que ser um sobrevivente pela fé é mais do que resistir. É florescer onde parecia impossível. Se você puder, pare um pouco. Respire fundo, feche os olhos e permita-se receber essa oração. Não é por acaso que você está aqui. Esta é uma conversa entre sua alma e o céu. Vamos orar? Pai, neste momento eu peço ao Senhor em favor dessa pessoa que está ouvindo esta mensagem, que a sua graça, esse favor imerecido que nos sustenta quando tudo parece desmoronar, envolva o coração dela agora. Que ela sinta, não com os olhos, mas com o espírito, que o Senhor nunca saiu do lado dela. Derrama a proteção divina sobre os passos dela, mesmo quando ela não sabe para onde ir. Que a força espiritual que vem de ti renove as energias cansadas, cure as feridas que ninguém vê e restaure a fé que talvez tenha sido abalada pelas dores do caminho. Deus, que ela entenda que não precisa ser perfeita para ser amada por ti, porque é justamente na fraqueza que o teu poder se aperfeiçoa. Ensina-a a confiar, mesmo quando os ventos são contrários. Acalma os medos, aquece o coração com tua presença e transforma o desespero em esperança viva. Que a dependência de ti não seja vergonha, mas uma ponte para milagres. Senhor, levanta essa pessoa como um verdadeiro sobrevivente pela fé, cheio de gratidão, com a certeza de que quem anda contigo nunca está sozinho. Em nome de Jesus. Amém. Agora respire fundo mais uma vez e guarde isso no coração. A graça de Deus não te abandona, mesmo quando tudo em você quer desistir. Que tal começar a praticar o que acabou de aprender? Hoje mesmo, separe alguns minutos para agradecer, não só pelo que Deus já fez, mas pelo que Ele está prestes a fazer. Me conta. Você sente que já reconhecia essa graça invisível no seu dia a dia? Ou isso te abriu os olhos para algo novo? O que mais tocou o seu coração nessa mensagem? Escreve aqui nos comentários, vamos crescer juntos nessa caminhada. E se essa palavra te alcançou, não esquece, se inscreva no canal, ativa as notificações
e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque a graça que te alcança também pode alcançar quem você ama.